Gente, sabia que constelar em grupo, conduzir uma constelação em grupo, é muito mais fácil para quem está começando a ser constelador familiar do que constelar individualmente? Bom, quando eu vou num grupo, quem já teve a oportunidade, né, de ir a um grupo presencial, online também, mas presencial você consegue perceber uma riqueza de informações. Ou seja, todos os elementos, os representantes se movem, eles têm uma vida, eles têm um movimento e eles se movem ao mesmo tempo. Ou seja, há um conjunto de informações se revelando através do fenômeno, né, da constelação, para você. Então, por si só, você já tem uma ajuda fundamental. Você vai perceber para onde aquela pessoa, aquele representante olha, para onde não olha, quem está sendo excluído, quem não está sendo excluído, se alguém está conectado com os mortos ou não, se tem algum tipo de emoção que não está sendo dado lugar. Ou seja, eu posso olhar para os movimentos dos representantes de uma forma assim, com um leque muito grande, né? De uma forma muito complexa, onde essa rede de movimentos vai me ajudar a perceber não só os enredos sistêmicos, mas também onde estão as soluções sistêmicas. Então a informação ela fica fora de mim, né? Eu e o meu cliente, nós assistimos todo esse movimento de fora. Claro que de alguma forma eu estou conectada, né, com o que está acontecendo. Eu estou centrada, estou conectada com o campo, com o movimento, mas é algo vivo e externo. Quando eu falo de uma constelação individual, eu estou falando de um trabalho entre o cliente e o constelador, né? E as figuras que eu uso, seja bonecos, âncoras de solo, cartas sistêmicas, almofadas, papéis, enfim, o objeto que você for utilizar no trabalho do atendimento individual, ele na verdade vai ser um apoio, claro, né, para montar essa imagem inconsciente da temática que o cliente está trazendo, mas se nós formos parar para perceber a questão da informação, né, aquilo que movimenta as pessoas no grupo, por exemplo, essa informação abstrata, ela de alguma forma vai passar por mim e pelo cliente. Então, eu preciso, enquanto constelador, desenvolver o meu lado representante, digamos assim, né? Ou seja, eu preciso desenvolver essa percepção dessas informações. Eu preciso perceber que, claro, vai ter o apoio dos objetos, mas também muita coisa vai passar pelo meu corpo. Às vezes o cliente vai sentar do meu lado e mesmo que eu ainda não movimente algum boneco, o meu olhar pode estar fixo no chão, o que pode me revelar, por exemplo, uma lealdade com mortos, ou o próprio cliente vai ficar com o olhar preso no chão. Então, tem algumas coisas que vêm com muita intensidade para nós, consteladores familiares. Então, quando nós estamos começando o trabalho, começando a conduzir a constelação, parece num primeiro momento mais fácil no individual, porque tá só eu e o cliente, né? Então, às vezes traz essa sensação de ser mais fácil. Mas na verdade, pode acontecer que o tiro saia meio que pela culatra, porque eu posso me perder muitas vezes em falas, em muita fala e trazer o trabalho para um lugar muito mais mental, racional, falado, do que sentido, do que realmente vivenciado no corpo como um fenômeno, que é o que acontece nos grupos, por exemplo. Quem acompanha meu trabalho sabe o quanto eu gosto de enfatizar que a constelação familiar ela tem como base filosófica a fenomenologia. Então, outra coisa importante para a gente refletir é qual é o fenômeno na constelação familiar, qual é o maior fenômeno? É a representação. O Bert relatou isso diversas vezes, né? Sobre o quão mágico, quão interessante é o fenômeno da representação. Então, se eu for para um atendimento individual, se eu estiver começando o meu trabalho e eu quero optar pelo atendimento individual,
ao invés de investir em grupos. Eu só preciso tomar cuidado para que a minha constelação não se torne mais uma terapia do que uma abordagem fenomenológica. E isso pode acontecer com certa frequência, porque eu acabo levando muito mais fala, muito mais interferência, muito mais colocar o meu dedo, digamos assim, no trabalho do que num grupo. Então, a minha sugestão é que você treine, então, estar em grupos como representante. Quanto mais você participar de grupos como representante, mais fácil vai ser para você quando estiver conduzindo uma constelação num atendimento individual, para você conseguir separar dentro de você, do seu corpo, do corpo do cliente, das figuras, o que de fato é fenômeno, o que é algo sistêmico se mostrando e o que é só historinha, o que é só teoria, o que é educação sistêmica, né? Que é aquela fala. Então, isso é algo muito importante para a gente começar assim a refinar no nosso trabalho, para nós sairmos mais da terapia sistêmica e entrarmos de fato na constelação sistêmica, né? Na constelação familiar, mesmo que no âmbito individual. E para terminar esse vídeo, gente, vou falar para vocês que estão me acompanhando e que estão começando a atender e que ainda tem medo de constelar em grupo. Gente, se exponham ao fenômeno, né? Como dizia o professor Bert Hellinger, se exponham ao fenômeno. Não precisa fazer muita coisa. A única coisa que de fato é exigida de você é presença, centramento, estar numa postura de respeito àquela história que está, né, acontecendo ali na sua frente, não julgar, ou seja, vivenciar e trazer realmente para a prática as ordens da ajuda. Isso é importantíssimo se você de fato quer se tornar um constelador familiar. E deixar, confiar que o campo, que os representantes te apoiem nesse processo de condução, te mostrem qual seria a solução sistêmica. Vocês vão ver que vai ser muito mais fácil, muito mais fácil do que atendimento individual. Ambos são maravilhosos, mas para quem está começando, constelar em grupo realmente é muito mais fácil.